Toca Livros e editora Cultrix apresentam Perdão, a arte de aceitar as pessoas como elas são, de Osho, narrado por Flávio Costa. Introdução. Quando a palavra ou o assunto perdão surge nas palestras de Osho, geralmente é como uma consequência de se tomar consciência, de se permitir expressar os próprios sentimentos, de perceber que nutrir sentimentos de mágoa ou fantasias de vingança só prejudica a própria pessoa que os nutre. Perdão, ao contrário de muitos outros títulos desta série, não é uma palavra que Osho costume usar. No seu nível mais simples, em que a palavra não é uma preocupação, perdão é o que acontece quando largamos ou às vezes processamos tudo que não é existencial ou significativo aqui e agora na nossa vida. É nesse ponto que entra uma palavra relacionada a perdão, o arrependimento. Digamos que alguém tenha pisado no nosso calo, e nós reagimos, ficamos com raiva, atacamos a outra pessoa com a intenção de ferir os sentimentos dela. Dizemos coisas que preferíamos não ter dito. Essa é uma oportunidade de nos lembrarmos de que a nossa tarefa, a nossa primeira tarefa, é prestar atenção, admitir, reconhecer, assumir a responsabilidade por isso. E, se descobrirmos que realmente agimos inconscientemente e de modo equivocado, nos arrepender, de verdade, com plena consciência, de modo que isso não aconteça mais. Como descobrimos nesta obra, um outro nível de perdão é uma abordagem exclusivamente religiosa de um problema compartilhado da nossa condição humana. Animais não sofrem com esse problema, que é a nossa tendência para fazer coisas que mais tarde desejamos não ter feito. Ou, no assunto em questão, fazer algo que queremos fazer, apesar do fato de nossos pais, nossas igrejas, nossos professores nos dizerem que isso é pecado ou errado. Portanto, precisamos de perdão porque fizemos isso de qualquer maneira. No contexto judaico-cristão, passamos muito tempo orando para nos livrarmos do mal, para não cairmos em tentação, depois para sermos perdoados quando nos desviamos. O perdão é o pré-requisito para sermos felizes ou salvos. No Oriente, por outro lado, a ideia de karma abrange a maioria dessas coisas. O inferno em que estamos vivendo agora é consequência natural das nossas más ações no passado. A felicidade que sentimos agora, as riquezas ou a nossa boa reputação são a nossa recompensa por termos nos comportado bem no passado. E, além disso, enquanto o cristianismo nos dá apenas uma vida para resolver tudo isso, as religiões orientais nos dão muitas vidas. O perdão é só um ator coadjuvante no drama kármico, em que todos estamos envolvidos aqui. Podemos levar o tempo que for. Não há um dia do juízo final no horizonte, em que teremos que correr contra o tempo ou ser condenados para sempre. Nesta obra, Osho destrincha todas as nuances do perdão, examina todas as suas raízes e lança luz sobre as intersecções entre as abordagens oriental e ocidental a esse conceito, e aos conceitos relacionados do pecado e da culpa, da vergonha e do arrependimento, e suas consequências passadas, presentes e futuras. Uma nota sobre a linguagem. Os livros de Osho não são escritos, mas transcritos das gravações de suas palestras. Essas conversas são extemporâneas, sem referência a notas que não sejam cópias de perguntas, histórias ou escrituras que ele foi convidado a comentar, ou anedotas que ele pode usar para enfatizar um ponto específico. Ele pediu aos seus editores que preservassem essa característica de palavra falada em suas obras. Ao ouvi-lo falar, fica bem claro para o ouvinte que, geralmente, quando Osho fala homem, ele está se referindo aos seres humanos. Seu uso do pronome padrão ele simplesmente serve para facilitar e seguir o fluxo da fala. De maneira alguma, isso implica que o pronome ela ou eles esteja sendo excluído ou desconsiderado. Sarito Carol Neyman, compiladora e editora da Osho International Foundation,
1. Perdão. O ideal versus o real. Temos falado sobre o amor há milhares de anos. Mas onde está o amor em nossa vida? Temos falado sobre o perdão e sobre servir à humanidade. Mas onde está o perdão e onde está o serviço à humanidade? E nosso serviço à humanidade, o nosso perdão, passaram a ser subservientes aos nossos interesses pessoais mais profundos. Alguém quer alcançar a libertação ou ir para o céu. É por isso que essa pessoa perdoa e faz caridade. Mas são de fato perdão e caridade? Ou é uma barganha? Alguém quer encontrar a sua alma, por isso serve aos pobres. Mas essa pessoa está realmente servindo aos pobres ou está apenas fazendo de uma pessoa pobre um instrumento para atender aos seus próprios interesses? Todo esse serviço social, toda essa caridade, todo esse perdão e toda essa bobagem de não violência esconde a pessoa real que existe lá dentro de nós. E essa pessoa real que existe ali, somente ela existe. Se alguma coisa tem que acontecer, então tem que acontecer através dessa pessoa. Qualquer tipo de revolução na vida, qualquer tipo de mudança na vida, qualquer coisa que precise acontecer, tem que acontecer através desse ser humano real. Tem que acontecer através dessa pessoa real que eu sou, que você é. Nada vai acontecer através de quaisquer ideais, mas nós nos escondemos atrás de ideais. Um homem mau, ao tentar se tornar bom, pode esquecer que ele é um homem mau. Ele quer esquecer que ele é uma pessoa má. É assim que todas essas pessoas se apegam a bons ideais. Se alguém fala sobre ideais elevados, então saiba que existe uma pessoa ruim presente dentro dele. Se não existe uma pessoa má presente ali dentro, então ela simplesmente não pode falar sobre ideais elevados, porque a própria pessoa vai ser boa. Então falar sobre o quê? Quando é que a questão de ideais elevados vem à baila? Ideal elevado é um truque da pessoa má que está escondida dentro de nós. E é um truque muito sutil pelo qual nos defendemos. Ao tentarmos nos tornar bons, esquecemos o mal. Mas, enquanto o mal estiver presente dentro de uma pessoa, ela pode ser boa? Podemos tentar de 1001 maneiras, mas seja o que for que fizermos, a pessoa ruim vai voltar a surgir dentro de nós. Essa é a realidade ao nosso redor. Mas talvez você tenha perdido a capacidade de vê-la. A pessoa ruim está presente dentro de você. Aquela que está cheia de violência e ódio. O que quer que você possa fazer, qualquer que seja o ato virtuoso que possa praticar, como essa pessoa ruim está presente por trás do seu ato virtuoso, será uma enganação. Por trás desse ato, a realidade é outra. Talvez não seja visível de fora, talvez não seja visível aos outros, mas você vai ter a capacidade de ver. E se você pode ver, então pode começar a jornada para conquistar uma mente saudável. Você pode percorrer o caminho para ser um ser saudável. Portanto, a primeira coisa é dar o primeiro passo nessa jornada. O primeiro passo na direção de adquirir uma mente saudável, uma consciência saudável. A primeira coisa é ver a verdade com relação a si mesmo como um fato, e não como o seu ideal. Qual é a sua realidade? Não qual é a sua ideologia, não em que você acredita, mas o que você é. Qual é a sua realidade? Se estiver pronto para saber isso, e somente se estiver pronto, você pode deixar de lado essa ideia sem sentido da sua mente. A ideia de que você pode mudar, de que você pode se transformar tendo ideais e competindo para ter os ideais mais elevados. Ninguém jamais foi transformado por um ideal. A partir de fora, pode parecer que a pessoa mudou, mas a mesma pessoa de antes estará presente lá dentro. A força do perdão reside na raiva. Toda a humanidade ficou esquizofrênica. A mente do homem está dividida em partes, em fragmentos, e há uma razão para isso. Nós encaramos a totalidade da vida como se ela fosse composta de várias partes, e colocamos uma parte contra a outra. O homem é um só, mas criamos divisões dentro de nós e também determinamos que essas divisões
são contrárias umas às outras. Fazemos isso em todas as esferas da vida. Dizemos a uma pessoa: não fique com raiva, saiba perdoar, sem perceber que a diferença entre a raiva e o perdão é somente de graus. Como acontece entre o frio e o quente, entre a infância e a velhice, podemos dizer que a raiva, reduzida ao seu menor grau, é perdão. Não existe nenhuma dicotomia entre eles, mas todos os preceitos antigos da humanidade nos ensinam: livre-se da raiva e cultive o perdão. Como se a raiva e o perdão fossem coisas tão opostas que você pode se livrar da raiva e ficar só com o perdão. Tal coisa só faz com que as pessoas acabem se dividindo em fragmentos e arranjem mais problemas para elas. Na vida, tudo está integrado. É como as notas de uma grande sinfonia. Se você cortar alguma coisa, se verá em dificuldade. Alguém pode dizer que a cor preta significa o mal. É por isso que ninguém pode usar preto em casamentos. O preto só é permitido na morte de alguém. Há pessoas que acreditam que o preto é um sinal do mal. E há pessoas que acreditam que o branco é um sinal de pureza. Num sentido simbólico, não há problema em se fazer essas distinções. Mas, se alguém vier a dizer: vamos nos livrar do preto, vamos eliminar o preto da face da terra, lembre-se, eliminando o preto, restará muito pouco branco. Porque o branco só se destaca em toda a sua nitidez quando está contra um fundo preto. O professor escreve num quadro negro com giz branco. Ele está maluco? Por que não escreve na parede branca? É claro que ele pode escrever numa parede branca, mas as letras não vão aparecer. O branco aparece por causa do fundo preto. O preto está, na realidade, fazendo com que o branco se destaque. E lembre-se, alguém que se opõe a qualquer lado de uma dualidade faz com que o outro fique monótono e desbotado também. Se a pessoa for contra a demonstração da raiva, seu perdão será fraco. A força do perdão está na raiva. Só aquele que é capaz de ficar com raiva tem o poder de perdoar. Quanto mais feroz a raiva, maior será o perdão. O próprio poder da raiva emprestará seu brilho ao ato de perdoar. Na falta da raiva, o perdão parecerá totalmente sem brilho, absolutamente sem vida, morto. O pedido de desculpas é necessário porque não existe relacionamento. Se um homem pisar no pé de um estranho no mercado, ele pede desculpas educadamente e oferece uma explicação. Esse lugar está tão lotado. Se um irmão mais velho pisar no pé do irmão mais novo, ele diz: desculpe. E só isso. Se um pai pisar no pé do filho, não vai dizer nada. A maior polidez está livre de toda formalidade. A conduta perfeita é livre de preocupação. A sabedoria perfeita não é planejada. O amor perfeito é livre de demonstrações. A sinceridade perfeita não oferece garantia. Chuang Tzu. O pedido de desculpas é necessário porque não existe relacionamento. O outro é um estranho. A explicação é necessária porque não existe amor. Se houver amor, não há necessidade de uma explicação. O outro vai entender. Se houver amor, não há necessidade de desculpas. O outro vai entender. O amor sempre entende, por isso não existe moralidade superior ao amor. Não pode existir. O amor é a lei mais elevada, mas se ele não existir, substitutos são necessários. Se você pisar no pé de um desconhecido no mercado, um pedido de desculpas será necessário, e uma explicação também. Este lugar é tão lotado. Com relação a isso, é preciso entender uma coisa. No Ocidente, até um marido pedirá desculpas. Uma esposa oferecerá uma explicação. Isso significa que o amor desapareceu. Significa que todo mundo se tornou um estranho, que não existe lar, que qualquer lugar se tornou um mercado. No Oriente, é impossível conceber tal estado, mas os ocidentais acham que os orientais são rudes. O marido nunca vai dar uma explicação. Não há necessidade, porque não somos estranhos e o outro pode entender. Se o outro não consegue entender, só nesse caso um pedido de desculpas é necessário. E se o amor não pode entender,
que bem vai fazer um pedido de desculpas. Se o mundo se tornar um lar, todas as desculpas vão desaparecer. Todas as explicações vão desaparecer. Você dá explicações porque você não tem certeza sobre o outro. A explicação é um truque para evitar o conflito. O pedido de desculpas é um dispositivo para evitar conflitos. Mas o conflito existe e você tem medo dele. Essa é uma maneira civilizada de sair do conflito. Você pisou no pé de um desconhecido. Você olha. A violência está nos olhos da pessoa. Ela ficou agressiva, vai bater em você. O pedido de desculpas é necessário e a raiva dela vai diminuir com o pedido de desculpas. É um truque. Você não precisa ser autêntico no seu pedido de desculpas. É apenas um dispositivo social. Funciona como um lubrificante. Por isso você dá uma explicação, apenas para dizer: não sou responsável. O lugar está tão lotado. É um mercado. O que se pode fazer? Foi inevitável. A explicação é para dizer que você não foi responsável. O amor é sempre responsável, esteja o local lotado ou não, porque o amor está sempre consciente e alerta. Você não pode transferir a responsabilidade para a situação. Você é o responsável. Veja esse fenômeno. O pedido de desculpas é um dispositivo, como um lubrificante, para evitar o conflito. E a explicação está transferindo a responsabilidade para outra coisa. Você não diz: eu estava inconsciente, desatento, por isso pisei no seu pé. Você diz: o lugar está tão lotado. Uma pessoa consciente não pode fazer isso. E se você continuar fazendo, nunca vai se tornar verdadeiramente religioso. Pois a verdadeira religiosidade significa assumir toda a responsabilidade, sem evitar, sem fugir. Quanto mais responsável você for, mais consciência surgirá dessa responsabilidade. Quanto menos você se sentir responsável, mais e mais inconsciente se tornará. Sempre que sentir que não é responsável, você vai adormecer. E isso aconteceu, não só em relacionamentos entre indivíduos, mas em todos os níveis da sociedade. Isso aconteceu. O marxismo diz que a sociedade é responsável por tudo. Se uma pessoa é pobre, a sociedade é responsável. Se alguém é ladrão, a sociedade é responsável. Você não é responsável. Nenhum indivíduo é responsável. O marxismo transfere toda a responsabilidade para a sociedade. Você não é responsável. Veja a atitude religiosa, que é totalmente diferente, qualitativamente diferente. Uma pessoa religiosa se considera responsável. Se alguém está pedindo esmolas, se existe um mendigo ali, eu sou responsável. O mendigo pode estar no outro extremo do planeta. Eu posso não conhecê-lo, eu posso não cruzar o caminho dele, mas, se existir um mendigo, eu sou responsável. Se houver uma guerra em algum lugar, em Israel, no Vietnã, em qualquer lugar, eu posso não estar participando de nenhuma maneira visível, mas eu sou responsável. Eu estou aqui. Não posso transferir a responsabilidade para a sociedade. O que você quer dizer quando diz sociedade? Onde é essa sociedade? Essa é uma das maiores fugas. Somente os indivíduos existem. Você nunca vai encontrar uma sociedade. Você nunca será capaz de apontar para uma sociedade e dizer: esta é a sociedade. Em todo lugar, o indivíduo tem uma existência concreta, e a sociedade é apenas uma palavra. Onde está a sociedade? As civilizações antigas criaram um truque. Elas diziam: Deus é responsável, o destino é responsável. Agora o comunismo faz o mesmo jogo, dizendo que a sociedade é responsável. Mas onde está a sociedade? Deus pode estar em algum lugar, a sociedade não está em lugar nenhum. Existem apenas indivíduos. A religiosidade diz: sou responsável. Nenhuma explicação é necessária para evitá-la. E lembre-se de uma outra coisa. Sempre que você se sente responsável por toda a feiura, por toda a bagunça, anarquia, guerra, violência, agressão, de repente fica alerta. A responsabilidade penetra no seu coração e o torna consciente. Quando você diz: este lugar está muito lotado, você continua andando por aí adormecido. Na verdade, você pisa no pé do desconhecido não porque o lugar esteja lotado,
mas porque você está inconsciente. Você está andando por aí como um sonâmbulo, andando enquanto está dormindo. Quando pisa no pé de alguém, de repente você fica consciente, porque agora há um perigo. Você pede desculpas, o lugar está lotado. Então, você adormece e começa a andar novamente. O que você de fato está fazendo quando se desculpa? Seu sono é interrompido. Você estava andando enquanto sonhava. Você devia estar sonhando, imaginando. Algo estava acontecendo na sua mente, e então você pisa no pé de alguém. Não que o lugar estivesse lotado. Você teria tropeçado mesmo que não houvesse ninguém ali. Se só houvesse algumas pessoas ali, mesmo assim você teria pisado no pé de alguém. É você, sua inconsciência, seu comportamento inconsciente. Um Buda não pode tropeçar, mesmo que esteja no mercado, porque ele anda com plena consciência. Tudo o que ele está fazendo de forma consciente. Se ele pisar no seu pé, significa que ele pisou conscientemente. Deve haver algum propósito nesse gesto. Pode ser apenas para ajudá-lo a acordar. Apenas para fazer você acordar, ele pode ter pisado no seu pé. Mas ele não dirá que o lugar está lotado. Ele não vai dar nenhuma explicação. As explicações são sempre enganosas. Elas parecem lógicas, mas são falsas. Você dá explicações apenas quando precisa esconder alguma coisa. Você pode observar e reparar nisso em sua própria vida. Isso não é uma teoria, é um simples fato da experiência de todos. Você só dá explicações quando quer esconder alguma coisa. A verdade não precisa de explicação. Quanto mais você mente, mais explicações são necessárias. Existem tantas escrituras porque o homem mente demais. Por isso as explicações são necessárias, para esconder as mentiras. Você tem que dar uma explicação, então essa explicação precisará de mais explicações e assim por diante. É uma regressão infinita. E mesmo com a última explicação, nada é explicado. A mentira básica continua sendo uma mentira. Você não pode converter uma mentira numa verdade apenas explicando-a. Você pode pensar que pode, mas nada é explicado com explicações. Uma vez aconteceu. O mulá Nasruddin fez sua primeira viagem de avião e estava com medo, mas não queria que ninguém soubesse. Isso acontece com todos em sua primeira viagem de avião. Ninguém quer que todos saibam que é a primeira vez. Ele queria se comportar com indiferença, por isso caminhou com muita confiança. Essa confiança era a explicação. Eu sempre viajo de avião. Então, ele se acomodou em seu assento e queria dizer algo apenas para se sentir à vontade, porque sempre que você começa a falar, se sente confiante. A conversa faz com que não sinta tanto medo. Então Nasruddin falou com o passageiro ao lado dele. Ele olhou pela janela e disse: "Nossa, que altura! As pessoas parecem formigas." O outro homem disse: "Senhor, ainda não decolamos. São de fato formigas." Explicações não podem esconder nada. Pelo contrário, elas revelam. Se você puder ver, se tiver olhos, toda explicação é transparente. Teria sido melhor se Nasruddin ficasse em silêncio, mas não tente usar o silêncio como uma explicação. Como explicação, ele não tem utilidade. Seu silêncio será revelador, e suas palavras revelarão. É melhor não ser mentiroso. Se não for, você não precisará dar nenhuma explicação. É melhor ser verdadeiro. A coisa mais fácil é ser verdadeiro e autêntico. Se você tem medo, é melhor dizer: "Estou com medo." E aceitando o fato, seu medo desaparecerá. A aceitação é um milagre. Se você aceita que tem medo e diz: "Esta é a minha primeira viagem", de repente sente uma mudança acontecendo em você. O medo básico não é medo. O medo básico é o medo do medo. Ninguém deve saber que eu estou com medo. Ninguém deve saber que sou um covarde. Mas todo mundo é covarde numa situação nova. E numa situação nova, ser corajoso é pura tolice. Ser covarde significa apenas que a situação é tão nova que sua mente não pode fornecer nenhuma resposta. O passado não pode dar respostas. Então você está tremendo. Mas isso é bom. Por que tentar receber uma resposta da mente? Trema e deixe a resposta vir da sua consciência presente. Você é sensível, isso é tudo.
Não mate essa sensibilidade através de explicações. Da próxima vez que começar a dar uma explicação, fique atento. O que você está fazendo? Tentando esconder algo? Tentando explicar algo? Nada desse tipo será de qualquer ajuda. Em todos os lugares, há espelhos ao seu redor. Um homem que tinha enriquecido não fazia muito tempo foi a uma praia, a mais cara, a mais exclusiva. Ele estava gastando feito louco, apenas para influenciar as pessoas ao seu redor. No dia seguinte, enquanto nadava no mar, a esposa dele se afogou. Ela foi levada para a praia. Uma multidão se reuniu. Então ele perguntou: "O que estão fazendo?" Um homem disse: "Vamos fazer uma respiração artificial na sua esposa." O homem disse: "Nada disso. Dê a ela coisa de verdade. Eu posso pagar." Seja o que for que você faça, seja o que for que você não faça, seja o que for que você diga, seja o que for que você não diga, revele-se. Em todos os lugares há espelhos ao seu redor. Todas as outras pessoas são como um espelho. Toda situação é como um espelho. Quem você acha que está enganando? E se enganar passar a ser um hábito, no final das contas você terá enganado a si mesmo e a mais ninguém. É a sua vida que você está desperdiçando com enganos. Chuang Tzu diz: as explicações mostram que você não é verdadeiro, que você não é autêntico. Dois irmãos. Se a relação é mais íntima, se o outro não é um estranho, então nenhuma explicação é necessária. O irmão simplesmente diz: desculpe. Ele aceita a culpa. Ele diz: tenho andado inconsciente. Ele não está transferindo a responsabilidade para outra coisa. Ele aceita e só isso. A relação é mais próxima. Não há necessidade. O relacionamento é ainda mais próximo, mais íntimo. Existe amor, e esse amor vai ser suficiente. Nenhum substituto é necessário, nenhuma explicação, nenhuma desculpa. Mas todas essas perfeições precisam de uma coisa, que é a consciência espontânea. De outro modo, você sempre terá moedas falsas, rostos falsos. Você pode ser sincero, mas se você tiver que fazer algum esforço, então essa sinceridade é apenas formal. Você pode ser amoroso, mas se o seu amor precisa de esforço, se o seu amor for do tipo que Dale Carnegie fala em como fazer amigos e influenciar pessoas, se for esse tipo de amor, não pode ser real. Você o manipula. Nesse caso, até a amizade é um negócio. Cuidado com as Dale Carnegies. São pessoas perigosas. Elas destroem tudo o que é real e autêntico. Elas lhes mostram como ganhar amigos, ensinam truques, técnicas, tornam você eficiente, lhe dão o know-how. Mas o amor não tem nenhum know-how. Não pode ter. O amor não precisa de treinamento. E a amizade não é algo que você tenha que aprender. Uma amizade aprendida não será uma amizade, será apenas exploração. Você está explorando o outro e enganando. Você não é verdadeiro. Essa é uma relação comercial. Mas nos Estados Unidos, tudo se tornou negócio. A amizade e o amor também. E os livros de Dale Carnegie venderam milhões de exemplares, centenas de edições, ao lado apenas da Bíblia. Ninguém sabe ser amigo, tem que ser aprendido. Cedo ou tarde haverá faculdades para o amor, cursos de treinamento, lições que você pode aprender e aplicar. E o problema é que, se você for bem-sucedido, estará perdido para sempre. Porque o real nunca acontecerá a você. A porta estará completamente fechada. Depois que você se torna eficiente numa determinada coisa, a mente resiste à mudança. A mente diz que este é o atalho, e você o conhece bem. Então, por que escolher outro caminho? A mente é sempre pela menor resistência. É por isso que as pessoas inteligentes nunca são capazes de amar. Elas são tão espertas que começam a manipular. Não dirão o que está no coração delas, dirão o que agradará ao outro. Vão olhar para outra pessoa e ver o que ela quer que digam. Elas não vão falar de coração, apenas criarão uma situação na qual o outro seja enganado. Maridos enganando esposas, esposas enganando maridos, amigos enganando amigos.
O mundo inteiro se tornou apenas uma multidão de inimigos. Existem apenas dois tipos de inimigos: aqueles que você não é capaz de enganar e aqueles que você conseguiu enganar. Essa é a única diferença. Então, como pode haver êxtase na sua vida? Portanto, isso não é um aprendizado. A autenticidade não pode vir através da escolarização. A autenticidade vem através da consciência. Se você é consciente, se vive de um modo consciente. Veja a diferença. Viver com consciência significa viver abertamente, não esconder, não fazer joguinhos. Estar alerta significa estar vulnerável e, aconteça o que acontecer, deixar acontecer. Você aceita, mas nunca se compromete. Você nunca compra nada desistindo da sua consciência. Mesmo que você fique totalmente sozinho, aceitará ser deixado sozinho. Mas você vai querer estar conscientemente alerta. Somente nesse estado de alerta, a verdadeira transformação começa a acontecer. Só o estado de alerta pode ajudar quando o mundo inteiro está enlouquecido. Vou contar a você uma história. Aconteceu uma vez, nos tempos antigos. Havia um rei que era também astrólogo. Ele tinha um profundo interesse em estudar as estrelas. De repente, sentiu pânico em seu coração, porque descobriu que a colheita do ano seguinte seria perigosa. Quem comesse da colheita do ano seguinte enlouqueceria. Então ele ligou para o primeiro-ministro, seu assessor e conselheiro, e disse a ele o que iria acontecer, que era uma certeza. As estrelas não deixam dúvida. A combinação dos raios cósmicos fará com que a colheita deste ano seja venenosa. Acontece raramente, em milhares de anos, mas isso vai acontecer este ano, e quem comer dessa colheita vai enlouquecer. Então, o que devemos fazer? O primeiro-ministro disse: é impossível abastecer a todos com a colheita do ano passado, mas uma coisa pode ser feita. Você e eu podemos viver da colheita do ano passado. A colheita do ano passado pode ser reunida, requisitada. Não há problema, para mim e para você será o suficiente. O rei disse: isso não me agrada. Desse modo, todo o meu povo, tão dedicado a mim, vai enlouquecer. Mulheres, santos e sábios, servos devotados, todos os meus súditos, até mesmo as crianças. E não me agrada ficar de fora. Não valeria a pena salvar apenas eu e você. Isso não vai funcionar. Prefiro ficar louco com todo mundo. Mas tenho outra sugestão, disse o rei. Eu vou marcar a sua cabeça com o selo da loucura, e você marcará a minha cabeça com o selo da loucura. Mas, perguntou o primeiro-ministro, em que isso vai ajudar? O rei disse. Ouvi dizer que é um dos pilares antigos de sabedoria. Então vamos tentar. Depois que todo mundo enlouquecer, depois que nós enlouquecermos, sempre que eu olhar para sua testa, eu vou lembrar que sou louco. E sempre que você olhar para a minha testa, você vai se lembrar de que é louco. O primeiro-ministro ainda estava intrigado. Ele disse: mas o que isso vai adiantar? O rei disse: eu ouvi sábios dizerem que, se você conseguir se lembrar de que está louco, você não estará mais louco. Um louco não consegue se lembrar de que é louco. Um homem ignorante não consegue se lembrar de que é ignorante. Um homem que está sonhando não consegue se lembrar de que está sonhando. Se nos seus sonhos você ficar alerta e souber que está sonhando, o sonho se interrompe. Você ficará totalmente acordado. Se conseguir entender que é ignorante, a ignorância acaba. Os ignorantes continuam acreditando que são sábios, e os loucos pensam que são os únicos realmente sãos. Quando alguém se torna realmente sábio, torna-se sábio passando a reconhecer sua ignorância. Então, o rei disse: vamos fazer isso. Não sei o que aconteceu. A história termina aqui, mas ela faz muito sentido. Só o estado de alerta pode ajudar quando o mundo inteiro está enlouquecido. Nada mais. Afastar-se do mundo, ir para o Himalaia, não será de grande ajuda. Se todo mundo ficar louco, você vai enlouquecer porque faz parte, e é uma parcela de todos, é uma totalidade orgânica. Como pode se separar? Como pode ir para o Himalaia?
No fundo, você continua fazendo parte do todo. Mesmo morando no Himalaia, você se lembrará de seus amigos. Eles vão aparecer em seus sonhos, você pensará neles. Você vai se perguntar o que eles estão pensando de você. Você vai continuar se relacionando. Você não pode sair do mundo. Não há lugar fora do mundo. O mundo é um continente. Ninguém pode ser uma ilha. Até mesmo as ilhas estão ligadas ao continente no fundo. Você só pode pensar superficialmente que está separado, mas ninguém pode estar separado. O rei era realmente sábio. Ele disse: "Isso não vai funcionar. Não vou ficar de fora. Vou ser igual a todos. E isto é o que eu vou fazer. Vou tentar lembrar que estou louco, porque quando você esquece que está louco, você fica realmente louco. Isso é o que deve ser feito. Onde quer que você esteja, lembre-se de si mesmo, de que você existe. Essa consciência de que você existe deve se tornar uma continuidade. Não o seu nome, a sua casta, a sua nacionalidade. Essas coisas são fúteis, absolutamente inúteis. Apenas lembre-se: eu existo. Isso não deve ser esquecido. Isso é o que os hindus chamam de autorrecordação. O que Buda chamava atenção plena correta. O que Gurdjieff costumava chamar... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.